Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. Esse vídeo ele faz parte da playlist Expondo os Falsos Mestres e o objetivo do estudo é expor os falsos líderes, falsos pastores, mostrando a verdade bíblica para que muitos tenham seus olhos abertos, meus irmãos, para a verdade do Evangelho, pois eu mesmo vim de uma denominação neopentecostal infestada de heresias e pastores comprometidos com o Evangelho, que pregam a verdade, mesmo que essa verdade me machucou, foi que abriu meus olhos, meus irmãos, para a verdade do verdadeiro Evangelho. E nesse vídeo nós vamos analisar a fala de um falso mestre que tem muita popularidade na internet, que se chama Daniel Mastral. E ele é um ex-satanista que ficou muito famoso na internet por participar de vários podcasts. E eu separei um trecho do vídeo do podcast do Inteligência Limitada, que é muito popular aqui no Brasil. Veja o trecho do vídeo comigo. Então você vê que o amor de Deus ele te alcança no último minuto até. Então eu creio que o plano de Deus, não existe essa história de inferno eterno, né? Porque isso é diametralmente oposto ao amor de Deus. Quer dizer, você pisa na bola, a gente vive 70 anos, 50 anos, aí de repente você é condenado por um erro que você fez aqui para a eternidade. Isso foi um erro de tradução, viu? É? Do grego, né? Porque a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Depois eles compilaram tudo isso pro latim, né? Na Vulgata de Jerônimo. E quando foi traduzido do grego para o latim, a palavra em grego original não era eterno, era tempo indeterminado. Quando foi traduzido para o latim, virou eterno. Então a gente passa a ter essa leitura equivocada. Eterno, o que é estranho. Aí é um Deus mau, né? Quer dizer, aqui a gente tem uma dosimetria de pena, imagina Deus não vai ter também. E nessa fala do Daniel Mastral, nós observamos duas afirmações que são características de um falso mestre que prega heresias. E o primeiro ponto levantado por ele, meus irmãos, ele alega que seria injusto Deus condenar uma pessoa por toda a eternidade por causa de apenas um erro. E segundo, que as traduções que nós temos hoje como inferno eterno estão erradas e o inferno não é eterno. E nesse estudo eu quero analisar uma por uma das falas do Daniel Mastral para refutá-lo através da palavra de Deus. Vamos responder a primeira objeção levantada por ele. Será que é injusto Deus condenar as pessoas por uma eternidade no inferno por causa de apenas um erro? Será que isso é injusto? Primeiramente, meus irmãos, nós não podemos aplicar o nosso senso de justiça que nós possuímos hoje, pois todas as nossas faculdades, quer seja emoções, a nossa razão, nossos desejos estão manchados pelo pecado. E esse é o grande problema, o nosso senso de justiça não é o mesmo de Deus. E quem pode, por exemplo, se levantar contra Deus dizendo que algo é justo ou não é? Acaso nós, homens ou mulheres, pecadores, nós somos justos? Quem somos nós para ditarmos a Deus o que é justo ou o que não é, meus irmãos? Somos pó e nada mais. E esse é o primeiro ponto muito importante. E o segundo ponto para entendermos isso é a gravidade do pecado. E eu agradeço a Jonathan Edwards, que foi um dos grandes cristãos e também filósofos puritanos do passado e também o nosso irmão em Cristo. Edwards, ele disse em sua obra que quando nós cometemos, por exemplo, um pecado contra Deus, nós estamos cometendo um pecado que é muito grave, que é contra o Criador e sustentador do universo, aquele que é descrito nas Escrituras como o Deus que é 3 vezes santo. Então, cometer um pecado contra Deus merece uma punição eterna. E talvez muitos de vocês escutando essa afirmação minha me questionem, mas Gabriel, por que tem que ser eterna? Por causa da gravidade do crime, meus irmãos, que é cometida contra Deus. E se você não acredita nisso, é só você olhar para o Éden e também para a cruz. Qual foi a punição de Adão e Eva depois que eles comeram do fruto, meus irmãos? A sentença de morte foi dada, e não somente a morte carnal, mas também a espiritual. O homem é inimigo de Deus e, sendo inimigo de Deus, merece a condenação por ter cometido um crime tão grave contra o seu Criador. Foi necessário que o Filho de Deus morresse na cruz por causa dos nossos pecados, meus irmãos. E por causa da gravidade do pecado que leva à condenação eterna,
Cristo tomou o nosso lugar no Calvário. Cristo levou a ira de Deus. Cristo foi abandonado por causa dos nossos crimes. O abandono, meus irmãos, que nós merecíamos por toda a eternidade, Cristo sofreu esse abandono na cruz. Foi o sangue do unigênito Filho de Deus, que é totalmente perfeito, sem mancha e também sem mácula. E foi através do sacrifício de Cristo que ele nos livrou da condenação eterna. Foi o Filho de Deus que teve que tomar nosso lugar, pois o crime cometido contra Deus, contra a sua glória, exige uma punição perfeita. E se Deus não fosse assim, ele seria uma contradição dele mesmo. Mas Deus é justo, meus irmãos. Deus não deixará o pecado impune. E muitos falsos mestres, como o Daniel Mastral, eles apelam para o amor de Deus para negar a realidade eterna do pecado. O amor de Deus não é um sentimento emocional que anula o discernimento moral, meus irmãos. O amor de Deus é um amor santo e pelo fato de ser assim, ele odeia todo mal. E as Escrituras falam com muito mais frequência da ira de Deus do que seu amor e também da sua compaixão. Basta vocês, por exemplo, usarem uma concordância bíblica para constatar o que eu estou afirmando nesse estudo. E também argumentar pelo fato de Deus ser amor, ele não vai infligir tormento eterno aos perversos, é desconhecer os atributos de Deus, que Deus é santo e também irado. E a segunda objeção levantada por Daniel Mastral é totalmente ligada com essa objeção que eu acabei de responder para vocês. Será que as traduções que nós temos hoje em português, que traduzem a palavra grega Gehenna como inferno eterno, elas estão erradas, meus irmãos? E antes de eu responder essa objeção, eu gostaria de levantar um ponto muito importante. O que fica claro nas características dos falsos mestres é que eles querem demonstrar para as pessoas um conhecimento que somente eles têm, que somente eles são os possuidores. E o Vilela no podcast, ele fica impressionado com essa fala do Daniel Mastral. E ele afirma no podcast, as traduções elas estão erradas. E o Vilela diz, nossa, é mesmo? As traduções estão erradas? O que será que aconteceu? Isso é ser menino na fé, Vilela, levado por todo o vento de doutrina, conforme o apóstolo Paulo escreveu em Efésios. E é importante nós ressaltarmos que o Vilela, ele trabalha com um podcast e ele precisa bater um papo com várias pessoas, inclusive pessoas famosas, para o engajamento do canal dele. Porém, meus irmãos, quando ele chama alguém que é conhecido por ter doutrinas estranhas, doutrinas heréticas, afirmações antibíblicas, o menino na fé como Vilela, ele é enganado rapidamente. E o pior dessa história, meus irmãos, que o podcast ele é usado como meio de divulgação de falsos mestres e suas ideias. Isso é muito perigoso, milhares de pessoas viram esse homem. Tendo dito isso, meus irmãos, será que as traduções estão incorretas? E eu gravei um vídeo aqui no canal que o link vai aparecer aqui em cima nos cards e eu também vou deixar fixado na descrição 3 verdades sobre o inferno, é o tema do vídeo. Eu realizo um estudo completo sobre esse tema. E se vocês não assistiram, corram lá. É um estudo muito bom para a edificação de vocês. E a palavra original em grego, que é traduzida, por exemplo, em inferno, é Gehenna. A palavra Gehenna, ela aparece 12 vezes em todo o Novo Testamento, meus irmãos. E 11 foram pronunciadas pela própria boca do nosso Senhor Jesus. E Gehenna, na história judaica, ficou muito conhecido como lugar de sacrifícios humanos no reinado de Acás. Jeremias chegou a mencionar que era um vale de matança e o próprio Jesus Cristo, meus irmãos, utilizou esse lugar que era muito conhecido pelos judeus, pois através da história judaica, muitos bebês foram lançados no Vale de Rinom para serem queimados em adoração a Moloque, por exemplo. E Jesus utilizou vários símbolos em sua época, como ovelhas, trigo, joio, porta, cruz, construções, sal da terra, luz do mundo, e tudo isso para comunicar uma mensagem em uma linguagem humana e também compreensível a todas as pessoas. E muitas pessoas, quando estão debatendo sobre esse tema do inferno, elas não gostam desse termo inferno porque ela deriva do latim. Vão falar que é uma tradução errada. Nesse caso, meus irmãos,
Não importa se você gosta ou não da tradução. O que importa é que Jesus utilizou esse local da sua época para comunicar uma realidade terrível que é a condenação. Mas será que a condenação ela é eterna ou ela é apenas temporal? A palavra em grego que é traduzida por eterno é aionios. Essa palavra aparece, meus irmãos, 71 vezes e quase 99% dos casos ela é traduzida como algo eterno. Veja um texto claro a respeito disso na palavra de Deus. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Veja comigo em grego também. Kai apeleusontai outon eis kolassin aionios oida dikaion eis zoen aionium. E nesse texto de Mateus, tanto o castigo eterno e a vida eterna são a mesma palavra em grego. A palavra em grego para castigo eterno é aionios e para a vida eterna é aionios. É a mesma palavra, ou seja, meus irmãos, não é crido universalmente que os cristãos nós vamos ter a vida eterna na glorificação e que nós glorificaremos a Deus eternamente, aonde não haverá nem choro, nem ranger de dentes, que desfrutaremos de paz, alegria e comunhão com Deus eternamente? Ou será que seria uma tradução errada que um comitê que possui milhares de especialistas ao redor do mundo e peritos nas línguas originais grego, hebraico, aramaico, entre outras, isso é conversa furada, meus irmãos. Falsos mestres, eles querem ludibriar as pessoas e deturpar a palavra de Deus. Meus irmãos em Cristo, as traduções, elas não são infalíveis, mas Deus, pela sua graça, levantou homens e mulheres para traduzir a sua palavra o mais fiel ao texto original. Veja outro exemplo comigo, que está na carta de Paulo, por exemplo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E observe a clareza do texto, meus irmãos. O apóstolo Paulo está traçando um contraste naquilo que é temporal e o que é eterno, o que se vê agora e as coisas que não se veem como eternas. A mesma palavra em grego, aionios. É óbvio que as coisas eternas, elas fossem apenas de uma longa duração, como muitos falsos mestres e igualmente Daniel Mastral estão ensinando por aí na internet, então não poderiam ser apropriadamente contrastadas nas coisas que são temporais. Essa mesma palavra aionios, meus irmãos, ela é traduzida como destruição eterna, castigo eterno, fogo eterno, e é traduzida como também vida eterna, salvação eterna, sua eterna glória a Deus. Então, meus amados irmãos em Cristo, não sejam ludibriados ou meninos na fé, acreditando em tudo, em blogs no YouTube, nos podcasts do Daniel Mastral, mas testem todas as doutrinas que vocês leem, escutam na internet e comecem a estudar mais a sério a palavra de Deus, porque as escrituras nos advertem contra os falsos mestres. Até o próprio Cristo falou isso, que eles são astutos, vêm lobos vestidos em peles de ovelhas. E uma das características de um falso mestre é negar um assunto de extrema importância que é o inferno. Jesus nos alertou do inferno e o nosso Senhor usou palavras assim, meus irmãos: fogo que nunca se apaga, ranger de dentes, onde o verme não morre, e é um castigo eterno. E esse foi mais um estudo da série Expondo os Falsos Mestres. Se vocês gostaram, deixe o seu like, porque isso ajuda no crescimento do canal e indica esse vídeo para mais pessoas. Se você é novo aqui, se inscreva também para acompanhar novos estudos, análises bíblicas e trecho da pregação da nossa Igreja Batista aqui de Campinas. E uma última palavra: o apóstolo Paulo, meus irmãos, escreveu para Tito essa seguinte palavra: é necessário fazê-los calar. E Paulo escreveu isso direcionado para quem? Contra os falsos mestres que estavam se introduzindo na igreja. É necessário, meus irmãos, que fazemos calar pela verdade de Deus. Devemos calar falsas doutrinas, falsos homens e falsos pastores à luz da palavra de Deus. Então, se calar mediante ao erro é ser omisso, e isso não é a vontade de Deus para o seu povo. Se lobos, falsos mestres, estão introduzindo na igreja e perturbando a saúde da mesma, os cristãos sinceros e genuínos devem protestar com a palavra de Deus.